O sucesso avassalador do filme Guardiões da Galáxia em 2014 representou uma mudança de paradigmas para a Marvel Studios e para os filmes de super-herói como um todo. Afinal, além de provar que existe espaço para todo e qualquer personagem, seja ele popular ou nichado, a adaptação foi o teste de fogo que a Marvel passou para investir em projetos de maior risco e, de certa forma, menos dependentes da fórmula que a própria criou ao longo dos anos. Para seu próximo projeto nesse segmento, tivemos o lançamento de Homem-Formiga, filme que, desde os anos 80, estava sendo cogitado para a produção, mas que somente tomou forma em 2003, com um conceito criado pelo diretor Edgar Wright, conhecido pelos filmes da trilogia Cornetto, e o roteirista Joe Cornish. A dupla levou o projeto para a Marvel, que além de ter sido bem aceito, garantiu a contratação de ambos para desenvolverem o filme, mas que somente chegou aos cinemas mais de 10 anos depois. Onde, nesse meio tempo, Wright deixou a direção após o período de pré-produção, em virtude de diferenças criativas. Para assumir esse papel, Peyton Reed foi convocado para a direção, enquanto que o roteiro manteria os créditos de Edgar Wright e Joe Cornish, com modificações feitas por Adam McKay e Paul Rudd, esse que seria o intérprete do protagonista desde os conceitos iniciais. Sendo lançado como fechamento da fase 2 do universo cinematográfico da Marvel, Homem-Formiga foi lançado em 2015. O enredo mostra Hank Pym, o Homem-Formiga original, se rebelando contra a SHIELD pelo uso da sua tecnologia de encolhimento, algo do qual ele atribuía a culpa pela morte da sua esposa e temia cair em mãos erradas. Anos depois, vemos Scott Lang, um ladrão que acabou de recuperar a sua liberdade, vivendo com seu amigo, Louis, e seus colegas, Dave e Kurt, e buscando um emprego para poder pagar a pensão e visitar a sua filha, Cassie. Porém, em virtude do seu passado criminoso, Scott não conseguiu emprego e logo se vê envolvido no crime novamente, invadindo uma casa de um homem rico e misterioso com um enorme cofre no porão. Quando consegue abri-lo, Scott encontra apenas um estranho traje de motoqueiro com um capacete peculiar, e sem muitas escolhas, o leva consigo. Ao vestir a roupa, Scott descobre que ela tem a habilidade de reduzir o seu corpo ao tamanho de uma formiga. Desnorteado, o protagonista é chamado por Hank Pym, dono do traje, que armou toda a situação para testar Scott. Seu plano era ver se ele seria capaz de lhe substituir, tornando-se o Homem-Formiga e usando a sua capacidade de reduzir tamanho para invadir a empresa de seu concorrente e antigo sócio, Darren Cross, que descobriu a fórmula de redução de Hank e pretende usá-la para comercializar como arma bélica. Scott aceita a proposta de Hank Pym como uma forma de se redimir com sua filha e passa a treinar com o traje, que também possui a capacidade de se comunicar com formigas e controlá-las para ajudar em sua missão. Além do cientista, Scott terá a ajuda de Hope Van Dyne, filha de Hank, e de seus amigos Louis, Dave e Kurt. Embora o humor ácido e a violência gráfica de Edgar Wright tenham se perdido com a mudança de direção, o filme consegue equilibrar a comédia com a ação de maneira orgânica, principalmente em virtude da escala menor conferida pela trama. Seguindo o modelo dos chamados Heist Movies, o filme traz como base a invasão de uma base protegida pelos personagens centrais, mostrando assim o planejamento e a execução do roubo. Graças a isso, a ação é mais pé no chão e focada no entretenimento e não para a epicidade, algo bem-vindo e que torna o filme bem mais aceitável do que outros títulos da Marvel até então. Outra virtude está na relativa independência de Homem-Formiga em relação aos demais filmes do MCU, pois ainda que o personagem tenha sido um dos membros fundadores dos Vingadores nos quadrinhos, aqui a direção e o roteiro estão mais interessados em apresentar seus personagens e dilemas do que conectar seus eventos com os demais filmes. Isso permitiu uma abordagem bem mais leve, agradável e bem-humorada, sendo um dos filmes mais divertidos e cômicos da Marvel, mas ainda contando com um orçamento generoso para efeitos visuais convincentes, que aqui, além de estarem a serviço do roteiro, criam cenas de ação inventivas envolvendo a troca de dimensões, fazendo um bom uso das habilidades do herói. E não menos importante, temos um elenco de destaque, desde os atores reconhecidos como Michael Douglas e Evangeline Lilly, coadjuvantes que roubam a cena como Michael Pena, e o protagonista interpretado por Paul Rudd, que aqui traz todo o carisma, timing cômico e presença costumeiros. O único, porém, vai para Corey Stoll como Darren Cross / Jaqueta Amarela, não por culpa do ator, mas sim do roteiro, que desfavorece o antagonista, fenômeno que por muito tempo foi o calcanhar de Aquiles da Marvel. Com todas essas virtudes, o filme se tornou uma opção de entretenimento mais do que recomendável entre os títulos lançados pela empresa, algo que se refletiu em uma boa recepção da crítica e números bastante positivos das bilheterias, ainda que sem atingir os mesmos picos de obras titânicas da Marvel, como Vingadores e Homem de Ferro 3.
Porém, para além do seu lado mais divertido e lúdico, o enredo traz a pauta sobre como todos nós temos a chance de nos redimirmos de nossos passados. Apesar de seu crime não ter sido cometido necessariamente por intenções ruins, Scott acabou sendo preso, perdendo assim a sua liberdade, sua reputação e parte do tempo que poderia ter aproveitado com sua filha, Cassie. Diante do desespero de não ter condições de pagar a pensão e ser obrigado a se manter longe dela, Scott não resiste e retoma a vida de crimes, mas novamente é capturado quando tenta corrigir o seu erro ao levar o traje do Homem-Formiga de volta. Ironicamente, quando o Hank Pym o contrata, pede que ele faça exatamente aquilo que tinha prometido não fazer mais, invadindo o local para roubar algo, mas dessa vez por motivos mais nobres. Apesar do risco que a missão envolve e a sua dificuldade em usar o traje, Scott insiste em prosseguir, pois sabe que aquela é a única chance dele ter a sua filha de volta. Ao mesmo tempo, o protagonista enxerga em Hank o que pode vir a se tornar no futuro um homem que perdeu o amor de sua filha em virtude de atos do passado. Graças a isso, Scott não apenas consegue atingir o seu objetivo em ter a sua redenção, como também ajuda Hank a ter a dele, se reconciliando com a sua filha e revelando a verdade para ela sobre a aparente morte de sua mãe. Com isso, Hank e Hope se unem para auxiliar Scott em seu treinamento e planejar a invasão do laboratório de Darren Cross, onde lá acabam se defrontando com o antagonista, que usa o traje de jaqueta amarela para fazer frente à tecnologia criada por Hank. Porém, o que antes era uma invasão a uma base secreta, se torna pessoal para Scott quando Darren ameaça a vida de Cassie. No clímax do confronto entre os dois, Scott se sacrifica para salvar a sua filha, usando a habilidade de ficar subatômico para destruir o traje do antagonista. A manobra funciona, mas Scott passa a reduzir incontrolavelmente até chegar no mundo quântico. Mas graças ao chamado de sua filha, o protagonista consegue reverter o efeito do traje, retornando para Cassie. Ao final, Scott se torna o novo Homem-Formiga e recupera o direito de estar com sua filha, além de ser convocado pelo Falcão para ajudá-lo em uma missão, o que leva aos eventos de Guerra Civil. Enquanto isso, Hank revela para Hope o traje de Vespa de sua mãe, concordando que ela está pronta para usá-lo e fazer a diferença no mundo, tal qual a sua esposa fez. Assim, vemos que, tanto Scott quanto Hank, dois pais que temiam perder as suas filhas devido a eventos do passado, conseguem ter a sua redenção e se tornarem os heróis que elas já acreditavam que eles eram. Scott abandonou a sua vida do crime e aceitou a proposta de Hank em usar o traje para salvar o mundo, enquanto o próprio conseguiu reatar os laços com sua filha, Hope, ao quebrar o muro de segredos envolvendo a morte de sua mãe, revelando assim os motivos que o fizeram se afastar da própria filha e impedir que ela corresse o mesmo risco que sua esposa. Com isso, temos em Homem-Formiga um filme que, para além da fórmula padrão dos filmes de super-herói, da comédia eficiente, dos efeitos visuais vistosos e um elenco de destaque, traz em seu cerne uma trama com uma mensagem pertinente para todo e qualquer ser humano. Mesmo com nossos atos questionáveis e escolhas erradas, é possível obter redenção. Basta reconhecermos quantas segundas chances aparecem em nossas vidas e não deixá-las passar antes que seja tarde demais.